Vladimir Zelensky achava que poderia enganar diretamente Vladimir Putin. Sim, o plano era enganar a Federação da Rússia com uma trégua que o país inicialmente aceitou. Mas da Ucrânia, eles tinham ideias bem diferentes sobre esse assunto. Pelo calendário, fica claro que eles contaram os dias de uma forma que era extremamente conveniente para o regime de Kiev. E agora, veja só. Quando a Rússia os pegou com a mão na massa, eles estão chorando lágrimas de crocodilo. O que diríamos na Rússia? Denunciando os ataques absolutamente vis e terríveis, injustificados da Federação Russa e pedindo represálias do Ocidente coletivo. Vamos por partes, porque a verdade é que esse assunto é realmente inacreditável. As imagens, nesse caso, falam por si mesmas. Esse ataque desta mesma noite, que aconteceu contra alvos na Ucrânia, foi um dos mais históricos, foi um dos mais potentes. A Federação da Rússia, de fato, se esforçou além do normal. Não se entende, né? Porque inicialmente parece que foi acordada uma trégua, mas a trégua era, e isso é muito importante. A pedido de Donald Trump, uma trégua energética para continuar as negociações em Abu Dhabi, uma trégua até 1º de fevereiro, eu diria que agora já estamos no dia 3 de fevereiro, ou seja, já não cabe mais nenhuma trégua. Mas da Ucrânia, entenderam a questão de uma forma completamente diferente e tentaram distorcer tudo. E de fato, neste momento, Vladimir Zelensky continua pedindo, praticamente exigindo, que os Estados Unidos intervenham e coloquem o maldito Vladimir Putin em seu devido lugar. Trump pediu a Putin que se abstivesse de atacar a indústria energética por uma semana. Isso começou na noite de sexta-feira e hoje, na nossa opinião, a Rússia quebrou sua promessa. Ou então, a Rússia acha que a semana tem apenas 4 dias. Ou realmente está apostando na guerra e esperou pelos dias mais frios. Hoje houve um ataque recorde no uso de balística, um ataque recorde no uso de balística, um ataque hipersônico, um ataque absolutamente sem precedentes. Principalmente se considerarmos os últimos meses dos ataques que a Federação Russa vem realizando contra alvos na Ucrânia. Em resumo, um ataque que tem muitos detalhes a serem dados. Mas acredito que foi, entre outras coisas, um ataque absolutamente demonstrativo. Porque acontece que no momento em que você dá um pouquinho para a Ucrânia, você dá a mão e ela acaba praticamente exigindo o braço inteiro. Ou seja, quer arrancar ele de uma vez. Isso se deve ao fato de que, inicialmente, Donald Trump pediu à Federação Russa, de fato, uma trégua. Mas uma trégua até 1º de fevereiro por uma condição muito específica. Basicamente porque dentro das negociações foi acordado, estavam negociando, e no dia 1º de fevereiro deveriam acontecer essas próximas rodadas das negociações em questão. De modo que Vladimir Zelensky, de fato, pediu à parte norte-americana, que por sua vez pediu à parte russa. Então que houvesse algum tipo de gesto de boa vontade e que esses ataques não fossem realizados, porque a Ucrânia estava sofrendo muito. Assim, o acordo era que a Ucrânia não atacaria as refinarias de petróleo russas, os navios, essa suposta frota na sombra que leva petróleo russo para todos os lugares. Ou seja, a Ucrânia não ataca alvos estratégicos que vinha tentando atacar recentemente na Federação Russa. A Federação Russa faz o mesmo, e nesse caso, deixa em paz os alvos estratégicos no território ucraniano. Até aí, tudo bem, e a Federação Russa cumpriu sua palavra. Até 1º de fevereiro, exatamente. Não houve nenhum tipo de ataque contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Mas, claro, até 1º de fevereiro é até 1º de fevereiro. Mas o que aconteceu em 1º de fevereiro já de fato, chegando ao 1º de fevereiro? A Rússia ficou com a sensação de que a Ucrânia deveria receber, no mínimo,
outra lição, eu diria até um ensinamento. Melhor dizendo, porque Vladimir Zelensky, esperando que a Ucrânia pudesse ganhar pelo menos um pouco de tempo com isso, e tentando enganar, é claro, a Federação Russa. Bem, tentando parecer mais esperto do que todo mundo e, de fato, se tratando como tal. Vladimir Zelensky, em um determinado momento, chegou e disse: "Pois aqui estou eu. Aqui está meu corpo moreno. E o que vamos fazer agora é adiar as negociações em Abu Dhabi, porque ainda não se chegou a nenhum tipo de acordo. E porque para a Ucrânia, de fato, isso é o que mais lhe beneficia. Ou seja, o que lhe beneficia é esse adiamento em particular. Ou seja, o que se pretendia da Ucrânia era basicamente prolongar a trégua, sem consultar a Federação da Rússia, sem voltar a pedir esse favor aos Estados Unidos. Ou seja, de forma absolutamente unilateral, mas esperando que a Rússia agisse em consequência. Prolongar esse tempo até que a Ucrânia quisesse, dito de forma simples e direta. Ou seja, onde inicialmente Donald Trump disse até 1º de fevereiro, e em seguida voltamos a negociar. Vladimir Zelensky disse que muito obrigado, que foi uma conquista sem igual. E uma vez que a questão chegou ao dia 1º de fevereiro, ele disse: bom, agora a Ucrânia ainda precisa se preparar para as futuras negociações. Aguardem sentadinhos aqui, por favor, que assim que pudermos eu aviso vocês. E aí, quando já tivermos nos recuperado o suficiente, porque obviamente agora não dá. Neste momento, todo o sistema elétrico ucraniano está caindo em termos absolutamente massivos. Eles não estão conseguindo lidar com a situação, e isso está acontecendo em várias regiões. E cada vez está acontecendo em mais lugares. Porque também não é possível transferir essa energia, esses recursos, de uma região para outra. Porque há escassez em muitas regiões ao mesmo tempo. E claro, com isso Vladimir Zelensky queria ganhar tempo. Mas ao invés de fazer isso de forma aberta, e ao invés de dizer, olha, não aguentamos mais, precisamos que a Rússia nos dê mais tempo. E talvez aqui estejamos dispostos a oferecer isso e aquilo em troca, dentro das negociações, que logo vamos retomar. Mas Vladimir Zelensky, como sempre, pensando bem e tentando não aparentar que é mais esperto do que ninguém, ele acabou se metendo em um tremendo pedaço de merda. E colocando ali, justamente atrás dele, nesse mesmo pedaço. Cagada para todo o povo ucraniano. Porque acontece que ele tentou enganar a Federação da Rússia com esse papel. Não. Bom, papel não. Porque foi um acordo verbal, mas que nos Estados Unidos se entende, se conhece, sabe-se e reconhece-se perfeitamente o que foi negociado e ao que se chegou. Não entre a Federação da Rússia, entre as delegações da Rússia e dos Estados Unidos. Além disso, nos Estados Unidos vamos falar claro, não, porque aqui viemos analisar a realidade. Desde a Federação da Rússia. Vocês sabem muito bem que os Estados Unidos há muito tempo já se desvincularam da causa ucraniana. E basicamente eles estão lá vendo se Donald Trump pode tirar algum tipo de proveito eleitoral da questão ucraniana. Mas basicamente isso já não faz diferença para eles. Nem interessa, nem serve de distração no caminho. É uma questão que eles simplesmente querem tirar do caminho e estão vendo se conseguem fazer isso em condições minimamente vantajosas. Então, uma vez chegados a esse ponto, a Ucrânia, tentando prolongar essa trégua, deveria praticamente pedir por favor, implorar a Rússia para que ela fosse estendida. Mas, de fato, à custa da paciência russa, acabou recebendo. Pelo amor de Deus! Um dos ataques mais poderosos e um dos ataques mais fortes realizados nos últimos tempos, um ataque absolutamente sem igual. Repito, parece. Porque veja, aqui também ninguém é idiota. Me parece que a Federação estava acumulando esse potencial de ataque. Eu realmente acredito, de verdade, que foi assim que aconteceu. Ou seja, a Rússia tem acumulado mísseis, drones,
tudo o que não tem lançado contra alvos energéticos no território ucraniano, esperando que a Ucrânia, em algum momento, cometesse um erro grave. De verdade. Veja só. Por onde? Imagino Vladimir Putin dizendo, poxa, como se tivesse dado a luz ao tolo Zelensky, se a gente já sabia perfeitamente. E então, os ataques acabaram chegando pelo menos 5 vezes mais fortes para, de fato, dar esse golpe de misericórdia na Ucrânia. Por um lado, mas acima de tudo, essa escolha. Não brinque com aqueles que são infinitamente mais fortes que você e que são infinitamente mais inteligentes que você. E eles te veem chegando a quilômetros de distância. É assim que funciona. Então, se concordarmos com uma trégua até tal dia, se você quer apenas outro homem, sente-se para negociar. Mas não trate a Rússia como se fossem seus parceiros da coalizão dos relutantes da União Europeia, porque não tem nem comparação.